Amigos, mais uma entrevista pela Nova TV. Nosso convidado de hoje, deputado federal na legislatura passada, provável candidato, nós vamos saber disso a respeito das próximas eleições, vereador que tem uma atuação de destaque, por isso é o nosso convidado. Adermes Marini, obrigado pela presença. Obrigado, Realino. Prazer enorme estar participando do seu programa. Muito bem. A Câmara Municipal como um todo, você já está hoje naquela faixa do vereador mais experiente. A Câmara, podemos dizer, melhorou? Como é que está? Qual a sua avaliação do Legislativo Franca? Olha, eu vejo algumas pessoas com destaque ali individual, mas eu acho que a Câmara ainda, coletivamente, eu posso fazer uma avaliação porque eu fiquei metade do mandato no ano passado em Brasília e a outra metade aqui na cidade de Franca. Mas eu esperava que fosse uma Câmara mais, assim, atuante no sentido de fiscalização. Ainda vejo uma Câmara tímida, mas com bons nomes ainda. Eu acho que essa Câmara... É normal quando você tem 2/3 praticamente da Câmara renovou, e é comum você até a pessoa pegar o jeito. Então vamos esperar esse segundo ano desse mandato para a gente poder fazer uma análise mais profunda. Mas eu vejo ali pessoas bem intencionadas, pessoas com capacidade, mas que ainda estão um pouco tranquilo ainda. Muito bem. A respeito de renovação, os novos vereadores, como é que estão? Como é que eles propõem? Que trabalho eles estão encaminhando? Olha, eu vejo alguns nomes ali novos, muito bons. Teve uns que me surpreenderam, pessoas com atuação assim bastante destacada. E outros que eu imaginava que ia chegar com uma postura diferente pela votação. E eu vejo que está com uma atuação que, do meu ponto de vista, é equivocada, né? Então, mas é questão assim, muito... a gente tem que aguardar um pouco mais essas pessoas estarem... conhecer melhor, porque não é fácil. E eu no meu primeiro, você fala de tão experiente, mas eu tenho 5 anos de vida pública, eu completei 5 anos. Mas tem boa experiência. Fui o vereador, primeiro mandato, e eu me senti fazendo uma análise do meu primeiro ano, segundo ano. Primeiro ano eu fui líder do governo Alexandre, não foi um governo fácil, né, por causa da forma com que ele conduziu a política. Não, né? foi fácil? Nossa, foi extremamente difícil. Que ponto? Olha, é falta de diálogo, de comunicação, uma pessoa que difícil, todo mundo lembra, né? Nós fomos massacrados pela imprensa e teve, eu acho que, algumas atitudes muito equivocadas. Tirar o Proerd da rede, o que nós apanhamos, né? Foi uma decisão dele que na época eu achei equivocada. Tirar estacionamento do centro, e eu era líder do governo. E eram posturas que eu acho que um governo... o líder, para defender aquilo que eu posso até não concordar, mas se eu fui chamado para uma reunião, aquilo lá fosse discutido, eu dava a minha opinião, fui voto vencido, mas eu fazia parte daquele projeto, aí tudo bem. Mas o que acontecia? Eu falo que não foi um governo fácil pelo sentido que ele já tomava a decisão, depois eu ficava sabendo, às vezes, até pela imprensa, que aconteceu com o Proerd. A retirada do Proerd da rede eu fiquei sabendo pela imprensa. Depois, faltava, então, diálogo. Faltou diálogo, faltou... Mas depois, no final, eu acho que todos nós, até mesmo ele, melhorou um pouco, mas teve uma questão da imprensa, principalmente o grupo GCN, pegou muito pesado em todos os aspectos do governo. Então, foi uma Câmara difícil. Mas eu sinto que depois que eu saí da liderança do governo, você tem uma atuação independente, que é o que eu defendo hoje na Câmara, e defendo mesmo em Brasília. Parte do PSDB como deputado federal, parte era governo e parte não fazia parte do chamados tucanos de cabeça preta. Alguém já deve ter ouvido. Eu fazia parte daquele grupo chamado dos tucanos rebeldes, né? Que não era rebelde. Era um grupo que fazia um trabalho independente. O que significa isso? Dentro do tucanato tem divisões? Divisões, eu falo assim, um partido democrático, as pessoas, ninguém impõe nada. Principalmente quando você tem pessoas que têm uma posição firme em relação a determinados assuntos. Então você pega o PSDB extremamente democrático. O PSDB nunca me obrigou a votar em nada. A única vez em que eu fui obrigado, mas eu descumpri a norma do partido, foi em relação à votação da abertura de uma comissão processante do governo do Alexandre em relação à saúde. O Alexandre era o prefeito de Franca e o presidente do partido. Ele determinou, até dizendo que ia ser expulso do partido. Foi a única vez que eu recebi uma determinação para votar. Eu votei contra a determinação do partido. Desobedeceu? Desobedeci porque eu acho que tinha que fiscalizar. E tinha que ser fiscalizado em relação
aquela situação na época dos falsos médicos. E em Brasília, nunca lá o partido orientava. Existia por parte do partido orientação de votação. Não obediência. Não obediência. Então, se você chega lá, você votava da forma que você bem entendia. Mas lá nós tínhamos um grupo que acaba acontecendo isso. Aqui em Franca também. Se você for ver, hoje na Câmara nós somos em 4 vereadores, 2 têm uma posição de independência, eu, o Cacá, e você tem o Donizete, o Tony Rio, que já tem uma postura mais assim, de apoio ao governo. Eles estão errados? Não. Eu estou certo? Também não. Eu acho que a democracia é dessa forma. Nós somos o mesmo partido, temos que, cada um, quem é eleito, sabe as consequências da sua decisão. É direito deles votarem e eu acredito muito nisso. E acredito, Realindo, que a Câmara tem que ter uma postura de independência, com total independência. Falar, eu vou votar nisso porque é correto, não vou votar nisso porque eu acho que isso aqui está errado. É isso que nós temos que fazer. Acabou isso do Legislativo ser um puxadinho do Executivo. Não pode, porque nós estamos vendo tudo está acontecendo aí, a condenação do presidente Lula, porque ele nadava de braçado ali na Câmara dos Deputados, e nem o PSDB, que é meu partido, fez a devida fiscalização e denúncia no momento que precisou. Devia ter feito. Sim, a postura é essa, você criticar. Não é a postura fácil, não. Eu apanho muito em Franca dos grupos aí ligados ao prefeito, porque eu chego lá e falo, ó, gente, isso aqui eu não concordo. O que, por exemplo, você hoje, na atualidade, depois do primeiro ano de mandato do atual governo, o que você não está concordando, o que você recomenda que mude? Acho que é parte de gestão. Eu vejo o Gilson, uma pessoa bem intencionada. Eu gosto pessoalmente do Gilson, nunca votei no Gilson na minha vida e sempre tive com ele um bom relacionamento. E eu acho que é uma pessoa bem intencionada, venceu as eleições. A gente torce para ele fazer uma boa gestão, porque eu sou de Franca, meus filhos moram aqui, meus pais moro em Franca e vou continuar morando, é a cidade que eu amo. É a sua cidade? É a minha cidade. Eu tomei posse como deputado federal, fui lá e estendi a bandeira de Franca. Não foi um deputado, no momento tomou posse, fui lá e estendi a bandeira de Franca, falando, eu sou francano, eu vim aqui para defender a cidade. Quero que ele faça um bom governo, mas vejo equívocos administrativos, falta gestão, falta competência, não dele, porque eu acho que politicamente o Gilson é uma pessoa que, se ele vier aqui, ele convence a gente. Ele é muito competente, ganhou e ganhou muito bem. Ganhou, ninguém vai discutir. Mas só que administrativamente tem deixado muito a desejar. Mas é o quê? Tem quadros ruins dentro da prefeitura, quadros que não deveriam estar ocupando, e tem gente competente, viu? Eu não generalizo, não. Eu acho que tem pastas aí, uma pasta que apanha muito, e eu tenho, assim, pessoalmente, não conhecia, e eu vejo a pasta de saúde, esse menino, o Rodolfo, cara bem intencionado, você vê que ele se esforça. Eu faço um requerimento, ele faz questão de me ligar. A Flávia pega e me telefona, olha, está acontecendo isso. Você vê que são pessoas esforçadas. Desempenhando. Estão desempenhando o papel deles. Agora, em outros setores, tem deixado muito a desejar. O governo, questão do orçamento impositivo, deixou para o último dia para mandar, última semana, para mandar um projeto para a Câmara, depois culpa a Câmara. O projeto das casas populares, que ficou conhecido como caso da Pacaembu, é necessário mudar a Lei 137, que é a lei de parcelamento do solo. Senão não sairia a casa, né? Mas não da forma que foi feito. E como que foi feito? Foi feito de uma forma completamente equivocada, que o próprio secretário, o Virgílio, chegou numa audiência pública e não falou, eu desconheço o projeto, se eu fosse vocês, eu votaria contra. Isso está gravado, está documentado em ata. Então, faltou o quê? Não que o Virgínio seja uma das pessoas incompetentes, não, eu acho uma pessoa do bem, viu? É uma pessoa muito... E foi muito transparente, né? Então, essa falta de articulação... Mas qual que era o defeito naquele projeto lá das casas populares? Que, por exemplo... Faltou muita transparência. O projeto, depois eu fui estudar, é necessário ter um projeto, precisa ser até aprofundado. Tá. Mas o que aconteceu? O governo foi equivocando. Aquele projeto, o momento em que ele foi para a Câmara, foi o dia que eu voltei de Brasília. Eu tomei posse e o Marco Garcia, e isso depois ficou documentado, e eu não sabia disso, porque eu voltei de Brasília naquele dia. O Marco Garcia, ele assumiu que pediu o adiamento do projeto por 3 sessões, depois eu fiquei sabendo, estava tendo umas conversas de bastidores, que o Wilton assumiu isso, inclusive o Campanário, de que vereadores iriam beneficiar com aquele projeto. A partir do momento em que essa informação veio a público, deveria ser apurado. Agora, depois verificando o projeto que foi a questão específica lá do projeto de
elétrico, precisava, mas o governo foi equivocando, ele quis levando com uma rapidez, que às vezes é necessário você ter a rapidez, mas não articulou, que eu falo não articulou o seguinte, foi fazer uma audiência pública, foi desastrosa. Não explicou bem. Não explicou, ficou mal conversado, ninguém sabia. Se você pegar, Realindo, eu desafio qualquer um que qualquer dos debates que ocorreram na Câmara para votação daquele projeto, ninguém, nem a base do governo, soube explicar para que servia. É um projeto muito técnico. E o que você explica hoje? Que, por exemplo, ficou a seguinte questão, dentro do que eu sei. A lei anterior era para até um salário mínimo e a nova para 1,5 salário, para viabilizar dentro do que a Caixa Federal propõe. Isso. E uma lei que não é para uma empresa, para todas as demais. Ela foi para todas as demais. Só que acontece o seguinte, houve muita, e faltou essa parte de transparência do governo. Faltou defesa. Não só defesa, explicar o projeto. Mas houve informação de que a empresa específica foi beneficiada em detrimento de outras. Mas foi. O projeto específico tem declarações na comissão de que o governo privilegiou, inclusive teve funcionários que ficaram por conta para acelerar o processo da empresa acelerar, específica. segundo eu soube, e aí eu queria que você me explicasse, mas no segundo bloco, Sim. Porque nós estamos em cima do intervalo e voltamos a seguir daqui um pouquinho no nosso programa de entrevista, porque o assunto é muito interessante e vale a sequência num instante só. Móveis G&G. Qualidade, bom gosto, sofisticação. Venha se surpreender. Rua José Marques Garcia, 1266. Móveis G&G, porque qualidade de vida é fundamental. Adermes Marindo, voltando àquele assunto que nós finalizamos no primeiro bloco e que ficou a seguinte impressão. 8 anos, depois mais 4 anos do Alexandre, 12 anos, Franca não construiu casas populares. Então a tese defendida pelo Gilson, e já foi embora o primeiro ano, já são então 13 anos sem construção, é que deveria acelerar o procedimento administrativo, senão não constrói casa. Porque a Caixa tem lá tantos milhões para construir, se não construir em Franca, constrói em Batatais, em Ribeirão Preto, em Sorocaba, onde for. E Franca precisa de 14.500 famílias para serem atendidas. Agora, essa de agilizar, o que aconteceu ali? Onde foi o atropelamento que criou toda essa confusão e acabou atrasando o início do projeto de construção? Ficou claro que havia o privilégio de uma única construtora. Você tinha outras construtoras, eu vou te citar o caso do Parque dos Pássaros, que fazia mais tempo que estava na prefeitura. Nós podemos checar isso, está na própria comissão. Por que não houve a mesma celeridade no processo? Eram projetos iguais e eu defendo... Mas são projetos incompletos, documentação. Agora, outra coisa, tem um projeto lá na prefeitura que eu tomei conhecimento, não sei se você acredita nisso, mas até o próprio Gilson, prefeito, se surpreendeu quando recebeu a seguinte informação. Faz 8 anos, quase 9, que foi protocolado e não saiu até hoje. Então, essa demora, ela não preocupa. pode continuar não isso. Pode, Se você pegar o meu resultado, eu acho que não adianta nada, eu como vereador, chegar e falar, olha, o prefeito errou em relação a Pacaembu, fez isso, fez aquilo. Não. Eu fiz os apontamentos e apontei, eu fiz uma série de sugestões, só pegar, porque eu fiz um voto separado, teve o voto que foi do Della Mota e do Roizinho, que eu respeito muito. Na comissão. Na comissão. E, inclusive, se você ler o relatório do Della Mota, ele fala necessidade flagrantes, privilégios, ele cita. Só que ele teve uma interpretação que a comissão era só para analisar o empréstimo da praça. Mas o que eu fiz no meu voto em separado? Eu elenquei sugestões de, inclusive, início agora de fevereiro, fazer uma audiência pública e mudar essa lei 137. Porque não pode, nós não podemos aceitar que uma pessoa que quer fazer um investimento na cidade de Franca, você está falando 9 anos, eu não tinha conhecimento disso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, nós estamos falando de Franca.
A pessoa quer fazer um investimento, nós precisamos ofertar imóveis na cidade de Franca, casas populares, terrenos. Isso faz, eu sou economista, isso faz o preço abaixar, é a lei da oferta e da procura. Se você também é do ramo, você é do ramo de imóveis, você sabe, se você tiver uma oferta maior, claro, o preço cai. Nós precisamos mudar essa lei. A lei não pode ser uma lei que segura. Você chega lá, aí você tem uma reunião do GTA, aí chega lá, passa daqui 90 dias, volta a reunião do GTA, agora você troca, porque agora você muda esse projeto. Mas por que você não me falou antes? E isso custa dinheiro, um investimento, um projeto imobiliário custa caro. Tanto é que, geralmente, eu sou dono da terra, eu trago uma empresa que cuida do loteamento, outro que envolve, isso gera emprego para a cidade. Mas tem que ser feito com muita transparência. Ele faz com audiência pública, muda a lei, simplifica, porque nós não podemos mais aceitar que um projeto fique 7, 8 anos, 4 anos, que seja 2 anos. Não pode. Coisa que vale milhões, vai gerar IPTU, gera ISS, vai gerar emprego. Gera emprego, vai ofertar. Então precisa ser mudado. Adermes, se você me permite, eu sou o entrevistador, mas vou dar uma opinião aqui. Eu defendo muito o emprego. Por exemplo, vai construir 5 mil, 6 mil casas populares? Já imaginou quantas pessoas vão trabalhar? E por outro lado, eu defendo o lado da pessoa ter o direito de ter a sua casa, porque quem paga aluguel sabe disso, não é preciso explicar muito mais. Mas vamos a outros assuntos. Adermes Marini é candidato a deputado este ano? Sou pré-candidato, sim, está acordado com o meu partido, PSDB. Eu tive uma experiência como deputado federal, de janeiro do ano passado até o início de junho, como deputado federal. Iniciei uma série de projetos e tive a oportunidade, pior momento da história política da Câmara dos Deputados, eu estive deputado. Eu tive a oportunidade de ver pessoas sendo presas na Câmara dos Deputados, né? Então, e nós fomos lá fazer o nosso trabalho, defender a nossa cidade. Por isso eu falo com muita tranquilidade, Janinho, Franca precisa ter um deputado. Eu falo que as pessoas que, quando iniciar o processo eleitoral, eu vou pedir voto para mim, mas a pessoa, não vou votar, não sei, em virtude disso, vota num dos candidatos em Franca. Franca vai ter candidatos e nós precisamos ter representantes lá. Hoje nós não temos Polícia Federal, que eu fui despachar com o ministro, na época, ministro da Justiça, Alexandre Moraes, fui despachar com ele, depois trocou, ele virou ministro do Supremo, e para a gente conseguir, não tem escola técnica federal em virtude, embora eu tenha que reconhecer, meu concorrente, o Bialy, eu fui levantar o processo da escola técnica federal e com muita tranquilidade, o Bialy lutou, viu? Lutou muito para que Franca tivesse uma escola técnica federal, mas é importante você ter um deputado federal para estar trazendo programas e projetos do governo federal. E é o que representa a cidade, não é? Mas, Adermes, tem uma campanha aqui na internet que é lamentável. Vote nulo, segundo a mensagem que está para cima e para baixo, para frente e para trás. Nulo jamais, porque, veja bem, alguém será eleito. Então, vamos votar no candidato da nossa cidade, da nossa região, que seja, que nos represente, porque se não for aqui da nossa região, talvez nem se lembre de Franca. Essa que é a grande verdade. Mas quantos mil votos você, candidato a federal, no seu partido PSDB, você pensa que serão necessários? O PSDB está trabalhando com uma expectativa para a próxima. Na outra passada, o eleito entrou com 108 mil votos. E o último que tomou posse como deputado federal teve 26 mil votos. 26. Suplente. Suplente. Então o PSDB, todo mundo fala é difícil, mas o que teve uma votação foi o partido que colocou 4 deputados federais em Brasília com de 30 a 26 mil votos. PSDB. Agora eles estão trabalhando, o Silvio Torres está fazendo esse trabalho, ele tem uma experiência, foi chefe de gabinete. Ele está fazendo um trabalho para que caia para 70 mil votos o eleito. Mas como seria? 70 mil votos o último eleito. Então, aumentando a chapa, porque trabalhou com uma chapa menor na eleição passada, eles focaram muito nos puxadores de voto e acabou sendo um partido que teve entre os 10 mais votados, 6 foi do PSDB. Só que depois você teve gente com 109 mil votos que acabou ficando de fora, sendo que você teve a maioria dos deputados lá com 40, 50 mil votos. Você teve um deputado federal que entrou direto com 22 mil votos. Então o PSDB está fazendo esse trabalho, 70 mil votos. Mas nós estamos trabalhando em 110 municípios, que é a regional de Franca, Ribeirão Preto e Barretos, que a princípio é o único candidato a deputado federal pelo PSDB. Adermes, a história dos vereadores de Franca, do Legislativo e Executivo, diz o seguinte: apenas Maurício Sandoval Ribeiro e Alexandre Ferreira foram prefeitos e não
tinha sido antes vereador. Então a Câmara é escola. Além de Adermes, algum outro vereador desponta e poderá concorrer como candidato? Olha, nessa Câmara eu não tenho notícia, mas eu vejo bons nomes ali, viu? Eu vejo o Kaká com uma grande... O Marco Garcia, um excelente quadro, o Marco Garcia, Della Mota, Cristina... Enfim, a Câmara, se citar, você pode, de repente, ali... Eu vejo uns mais discretos, mas tem uma postura muito boa. Pastor Palamone, gosto muito da postura do pastor Palamone. Enfim, às vezes... mas eu vejo ali que acho que essa Câmara aí nós vamos ter nomes aí que futuramente... Tony Hill está querendo pleitear, né? Vão se projetar. Tony Hill é um dos nomes que está sendo citado para deputado, mas ele é do nosso partido, você tem o Roberto Engler, que são os nomes aí que estão sendo cogitados. Mas eu acho assim, essa Câmara, eu acredito que vai ser eu, no máximo mais um candidato aí, pelo que eu estou sentindo. Nas próximas eleições? Nessa próxima, mas para o futuro nós vamos ter nomes. A estadual, Roberto Engler tem uma tradição, é o recordista de mandatos. Olha, dificilmente será batido e muita chance de ser eleito, porque ele tem um trabalho que vai para o estado de São Paulo inteiro, mas... Teve 125 mil votos. 125 mil votos, 122.500. 122.000, até melhor que dados do que eu. Para ser exato. E naquela campanha nós fizemos a apuração através do rádio e a projeção deu em cima de 120 a 125 mil, bateu com 122.500. Então, realmente ele tem esse trabalho, tem cidades de fora que votaram muito nele, cidades até pequenas que deram 5 mil votos, 6 mil votos, o que é marcante. Mas ele tem um trabalho na comissão de orçamento e isso conta muito, porque aproxima o deputado. E é uma boa maneira de fazer campanha, de trabalhar, de prestar serviço. Agora, além dele, os estaduais que estão despontando aí, por favor, se você pode, esquece os partidos e foca nos nomes. Eu fiquei sabendo o nome da Graciela, que poderia ser candidata, vejo como candidata competitiva, né? Ser eleita é outra coisa, mas acho que é um nome competitivo. É o único nome que eu tenho ouvido por enquanto aí. Tem O cenário para federal está com mais concorrentes que o estadual, pelo incrível que pareça, sendo que a leitura que eu faço, o Gilson sempre foi o campeão de votos na Cidade Franca para deputado. O Roberto é um dos mais votados, mas na Cidade Franca sempre a gente tem uma notícia. Ele se elege fora. O Roberto tem uma votação, mas tem uma votação muito boa em Franca. Mas o que eu quero dizer, fechando... Franca tem aí, vamos colocar, eu acredito que deputado estadual você tem um número maior de votantes na cidade, 200 mil votos. Vamos arredondar para a gente ficar... Se você colocar o Engler, que sempre tem um histórico de 40, 50 mil votos, sobe 150 mil votos. Tem outra Se cadeira... você for ver aí, dá para eleger dois. Porque o Roberto... Dificilmente ele tem menos de 40, 50 mil votos na cidade. Em Franca. Fora daqui, eu vou te falar, eu ando hoje até 150 quilômetros daqui. Eu vou lá para Cajobi, Severínia. Eu chego, eu falo que é de Franca, todo mundo conhece Roberto Engler e fala que, não, o Roberto fez isso, o Roberto fez aquilo. Difícil um homem desse perder a eleição. Não perde. E a Graciela eu vejo com potencial. Mas você falou o nome do Gilson de Souza, que foi também, sempre teve uma votação. Ele é prefeito agora. Nesse minutinho final do nosso programa de hoje, o Gilson indicando um candidato e apoiando, tem chance? A transferência de voto tem mostrado que é muito difícil. E o voto do Gilson é da personalidade dele, daquele... Eu vejo muito difícil hoje você transferir. Ele é muito popular, né? Ele é muito popular. O Gilson, eu escutei essa semana, numa padaria aqui na cidade, uma pessoa que virou para mim e falou assim, eu gosto do Gilson, voto no Gilson, só que eu não estou gostando do governo dele. Eu falei, mas você votaria? Não, para deputado eu voto. E para prefeito? Só para você ter. Pessoa assim, contestando por causa da questão dos andarilhos, foi uma questão polêmica, e a pessoa foi mostrar um áudio do Valdes Rodrigues, e aí você vê que a pessoa gosta do Gilson, talvez não goste do governo, mas gosta dele pessoalmente. Então fica a impressão que a eleição será muito disputada, queira Deus que nós possamos eleger 2 estaduais e 1 federal, porque seria mais ou menos obrigação para uma cidade que tem quase 240 mil votos. Obrigado, Marini, pela presença, pela atenção com a nossa equipe, com o nosso telespectador da Nova TV. Eu agradeço, estou sempre à disposição, Realindo. Muito bem, Adermes Marini foi o nosso entrevistado, ele que é vereador e declarou-se pré-candidato a deputado federal pela Franca, a nossa Franca, que, quem sabe, poderá então eleger os seus representantes neste ano de 2018. E obrigado a você que esteve conosco em mais esta edição da Nova TV. Entrevistas Nova TV. Oferecimento Móveis GG.
Porque qualidade de vida é fundamental.